Muito obrigado, Dito, pelas suas palavras, pela sua colaboração, que coloca para nós a dimensão dos direitos humanos, dos privilégios, né, que estão envolvidos em relação aos conflitos fundiários. E muito bom também lembrar do auxílio moradia do Poder Judiciário, né? Sua lembrança foi muito importante. Vou passar a palavra para o Marcelo Leão e, em nome dele, mais uma vez agradecer a ele, ao Luiz Alberto e ao Rafael Tacchini, que foram fundamentais na organização desse evento aqui em Florianópolis. Marcelo. Obrigado, Henrique. Todos fomos, né? Todos fomos, né? Pessoal, depois da mesa de hoje de manhã, 100% feminina, depois de, como todo bom canceriano, quase chorar aí na frente, emocionado por vários momentos, eu não posso deixar de registrar, porque assim, depois que você passa por uma experiência daquela e olha para uma mesa agora 3-1 de novo, sabe? Sem desmerecer nossos companheiros, né, aqui, mas eu não posso deixar, primeiro eu não posso deixar de marcar meu tempo, tá, Henrique? Então, mais me avisa aí, pelo amor de Deus, para eu não incomodar aí, né? Eu não posso deixar também de dedicar às nossas mulheres esse debate que a gente vai tá travando aqui agora, né? Até mesmo porque, eu não sei vocês, mas eu tenho uma suspeita que essa questão, ela é uma questão assim ultra feminina também, né? Se a gente parar para pensar. Por quê? Me parece que são as mulheres as que mais sofrem, as que mais se angustiam, né, com a violência institucional, né, praticada no âmbito disso aí, do que eu queria chamar aqui, utilizar a terminologia de despejo forçado, tá? Eu acho que sofrem, talvez, ou não diria talvez, provavelmente dentro de uma ação truculenta de violência, talvez sofram vendo os próprios filhos sofrerem durante o processo. A angústia deve ser enorme ao ver um filho sendo agredido, preso, injustiçado, constrangido, né? Eu acho, né, me parece que, e ainda sofrem administrando toda a gama de efeitos perversos decorrentes desse despejo, né? Então acredito que nesse sentido a gente tem que estar pensando na luta dessas mulheres também nesse momento pelo sofrimento, né? E também, até mesmo porque é uma questão que envolve muitas mulheres, ou não é na hora do desespero de todo mundo, pelo menos eu, na hora do desespero eu lembro logo da minha mãe, não é? Então a questão, a gente merece render aí essa homenagem, né? Bom, o Henrique, ele escreveu na Carta Capital, né, um artigo abordando essa questão, e aí ele lança uma pergunta bem objetiva ali. Acho que eu estou reproduzindo na íntegra, não sei, mas é nessa linha, me corrija se eu estiver errado, Henrique, por que o judiciário continua decidindo de forma a promover desrespeito e violação de direitos, não é? E cada vez mais nós temos dados que informam isso, cada vez mais nós temos pesquisas que confirmam isso. Quer dizer, não se trata mais de uma questão apenas de disputa de narrativa do lado da luta, ao dizer que o judiciário sim pratica essas violações, né? E de outro lado, um pensamento que não, que tem que, atualmente tudo é relativizado, né? Não, mas tem que ver também o outro lado, né? Nós estamos num momento muito de relativizar as coisas. Nenhuma verdade mais está valendo, nenhuma afirmação, porque tudo tem um outro lado, né? Isso é meio complicado. E aí, esses dados, essas pesquisas, trabalhos importantes como o IBDU promoveu, a pesquisa do Terra de Direitos que eu li, assim, fiquei muito contente, me deu muita felicidade até de estar aqui participando desse painel, né? Quem não viu ainda, recomenda a leitura, foi indicação do Henrique, obrigado, Henrique. E pesquisas como essa, vários debates que vêm ocorrendo, quer dizer, cada vez mais dado, informação e postura informam que isso é verdade, que o nosso judiciário não trabalha de uma forma sensível, né, à realidade dessas comunidades e, sobretudo, continua com a lógica de sobreposição do direito sacrossanto de propriedade a qualquer outra coisa que diga respeito à função social, né, e direitos coletivos, né? E aí, o que falta, gente, para que o judiciário passe a assumir, aliás, as nossas instituições, né, e aí ponha-se os três poderes e mais o Ministério Público, passem a assumir uma nova postura, e aí o termo preciso, uma postura de soluções
adequadas, não alternativas, porque aí lembrando o nosso querido Rodrigo da comissão organizadora, antes de ontem a gente conversando, ele dizia, realmente não é solução alternativa, porque a alternativa dá a impressão de que o que vem sendo praticado é o certo, a gente está trabalhando algo melhor e mais incrementado. Não é alternativa, é adequado. Como então se adequa, inclusive, lembrando da nossa querida Tânia, né, que falou ontem, né, como isso se adequa, inclusive, para essas cidades do século XXI, né, que o professor Edésio e a professora Tânia na mesa tão bem lembraram, que a gente tem que se preparar para um novo momento da forma de cuidar das nossas cidades, né? Como é que esse judiciário patrimonialista, diria ainda colonialista, muitas vezes na sua postura, como que ele vai, como a gente vai, até quando a gente vai ficar convivendo com essa postura, né? A questão parece, e aí assim, gente, realmente não há receita de bolo, não vai ser, tanto é que se pesquisa sobre isso, a gente não vai, numa mesa aqui, ser arrogante a ponto de sugerir soluções, mas impressões, né, que a gente tem assim, e confirmando o óbvio, também é meio desconfortável numa mesa dessa, porque a gente se vê obrigado a, infelizmente, ter que, talvez aí na lógica da água mole em pedra dura, mas está lembrando sempre que isso, a gente tem que afirmar isso que já está, infelizmente, virando um trágico óbvio, né, mas passa, talvez, né, talvez não, acho que passa para a gente, pelo questionamento desse constante uso. Vejam vocês que eu estou falando do poder judiciário, do perfil da instituição, não estou falando da iniciativa individual dos juízes, né? Até porque, infelizmente, a postura de um juiz combativo, um juiz que samba do lado de cá, vamos dizer assim, porque tem lado sim dito, infelizmente ela não é maioria, então não dá para dizer que a postura judiciária é a postura de um juiz isolado, né? Então, nesse sentido, eu posso me atrever aqui a afirmar que o judiciário, ele usa o senso comum para balizar o seu chamado livre convencimento, que eu não sei se é tão livre assim quando ele está atrelado a valores patrimonialistas, quando ele está atrelado à pressão, que a rotina, a vida, a formação social, a família e todos os interesses em jogo estão ali para formar o convencimento. O convencimento, ele, me parece que no final ele não é livre não, ele é condicionado sim, condicionado por valores muitas vezes arcaicos e retrógrados, né? Então, ele usa dados do senso comum para balizar o seu livre convencimento, imaginando que ocupação é invasão, imaginando que é coisa de pobre, que ocupação é coisa que gera marginalidade, que ocupação, né, não é ocupação, né, é invasão no caso, né, cria uma cidade feia, né, que esse tipo de atitude é fundamental para deixar nossas cidades bonitas e salubres, né, como se a insalubridade viesse do povo e não de quem reprime. Quem sabe o ato insalubre seja de algumas autoridades que abusam em todas as esferas do poder. E nesse sentido, eu acho que no debate a gente está denunciando essa utilização do senso comum constante, eu acho que a gente tem que insistir nesse aspecto, né? Outra coisa, eu não posso deixar de fazer aqui a citação de um trecho do livro Estatuto da Cidade Comentado, organizado pela professora Eliana Portillo, que o nosso querido professor Edésio tem um artigo, né, que fala do novo Código Civil, né, até o Estatuto da Cidade, quando tem uma passagem, ele diz que nós precisamos arrancar, e o termo foi bacana, né, assim, nós precisamos arrancar o trato patrimonialista conferido à propriedade com base nos institutos do direito civil e colocar o trato da propriedade, né, no campo mais social, da função social da propriedade, preconizado pelo direito urbanístico. O professor Edésio também diz que nós precisamos arrancar o trato burocrático e engessado das normas, muitas vezes inspiradas no direito administrativo, que retarda processo, que burocratiza processo, que trava com a razão e com a razão de ser, que é justamente para que a coisa não funcione e a injustiça, né, e a exclusão socioespacial continue, né? E aí tem que arrancar desse setor, e aí não se inclua só as normas do Executivo, mas por que não falar dos provimentos de Tribunal de Justiça, por que não falar das regulações internas do Poder Judiciário extremamente burocráticas e engessadas, né? E arrancar esse trato, né, com esse viés mais administrativista e lançar no viés mais dinâmico do nosso direito urbanístico, né? Por que que né? E me atrevo a dizer mais uma coisa aqui, gente. Por que que a gente tem que, se a gente não tem que raciocinar tanto com o direito civil e mais com o direito urbanístico,
Me perdoe o pessoal que estuda processo civil, posso estar falando heresia, mas eu paro para pensar assim, tem processo constitucional, tem processo de trabalho, por que não pode ter processo urbanístico? Por que a gente não pode pensar em procedimentos diferenciados e especiais para tratar a questão como ela merece ser tratada de forma adequada? Fica aí a provocação, não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, mas o ramo processual, né, o desdobramento processual desse belo ramo do direito que nós temos, que é o direito urbanístico, né? Então, nesse sentido, tratar essa questão no campo do direito urbanístico é fundamental no entendimento do juiz. E aí as diretrizes também do Estatuto da Cidade têm que ser lembradas, porque elas têm força vinculante também, porque são os poderes públicos que têm que atuar. Elas não vinculam só a ação do Poder Executivo e Legislativo. O Judiciário, o Ministério Público tem que estar também alinhado com os elementos, os balizadores, os motivadores das diretrizes da política urbana do Estatuto da Cidade para pautar a sua atuação, né? Outra coisa, passar também para a solução aí, nessa disputa da outra forma de trabalhar, passa também para essa coisa, o Poder Judiciário ele tem que parar de delegar a solução do problema para a PM, né, para a polícia. Né? Tem que parar de lavar as mãos e dizer, não, o processo ele tem uma linha bem definida, da hora que entra a petição até o final, se a conclusão for a de sempre pelo despejo, aí então o que é que está fazendo? É para passar, todo o processo é conduzido para passar um cheque em branco para a polícia ir lá fazer o despejo. Então, se lavar as mãos e entregar a responsabilidade para a política, me parece que não está antenado com essa necessária e urgente realinhamento com as cidades do século XXI, né? E nesse sentido, o que é que a gente poderia imaginar, né? O Poder Judiciário, não o juiz singularmente ou ele sozinho, ele tem que se reposicionar. E aí uma coisa que também, uma outra provocação para nós precisamos debater com mais veemência ou resgatar o debate do princípio da não remoção. Por que é que a gente parou, não sei, pelo menos por que é que a gente parou de discutir o princípio da não remoção? Inclusive ele estava na Lei 11.977, né, tinha uma tradução desse princípio e ele foi revogado a partir da draconiana medida provisória 759. Né? Então acho que nós temos que voltar a fazer esse debate, quer dizer, evitar ao máximo possível e não utilizar o argumento ou a falácia, muitas vezes a falácia ambiental ou da proteção e defesa civil para justificar despejos, né, que não são, que necessariamente não são demandados, que tecnicamente poderiam ser mantidos mediante soluções técnicas que poderiam ser aplicados, né? Eu acho que tudo bem, ainda que gere pouco resultado no curto e médio prazo, e o resultado seja até questionável, capacitar realmente, é importante, né, que a gente esteja trabalhando conteúdos e discutindo nas faculdades, nas academias e junto ao judiciário, questões relativas ao direito urbanístico. Tudo bem, isso aí não tenha dúvida que é importante. Só resta a dúvida se o bombardeio ideológico, o bombardeio à formação familiar, né, diária, vai fazer com que esse ator, isoladamente, esse ser humano que está ali bombardeado diariamente com tantos valores reacionários, né, se ele vai assimilar. Porque eu fico pensando, se isso desse resultado, aí eu estou especulando aqui, tá? Mas se isso desse resultado, as aulas de filosofia do direito, de sociologia jurídica, as aulas de direito constitucional, de direitos humanos, teriam formado bem mais juízes, com bem outras posturas do que nós temos hoje. Então me parece que o problema não está só no campo da formação. Aí o campo está no debate, o campo está na disputa, e está, sim, senhor dito, no tensionamento. Está, sim, senhor, no constrangimento. Porque se é um cidadão que está trabalhando com a violação, com desrespeito de direitos, isso tem que ser denunciado, afinal está errado, só por isso, né? Finalmente, né, estou chegando aqui pertinho do final, tá, Henrique? O ambiente, desculpe o termo, né, parece, mas o ambiente negocial, né, aí sim, adequado, né, a mediação, que inclusive você vê o Ministério da Justiça fez tanto curso aí de solução extrajudicial de resolução de conflitos. Eu fiz um até à distância muito interessante, que eu recomendo, viu? De solução extrajudicial de resolução de conflitos. Aí sim, e esse sim mais adequado, e para expurgar essa história do planejamento do despejo, porque na prática, onde a gente vê, pelo menos que eu li do material do Terra, é isso. Existe o planejamento do despejo. Como é que a gente faz para não dar celeuma, né? Para não dar muito eco negativo na mídia, etc. O GAORP é isso, né? O nome já denuncia. Então, assim, tentar trabalhar, e aí nós temos que pesquisar, temos que nos debruçar, para mostrar que isso é condicionante, que isso aí não viola a autonomia de julgador, não. Isso condiciona a atuação dele. A gente tem que começar, a gente tem que intensificar, né?
Uma outra coisa, a questão do juiz ao local, o Dito, é assim, e não a polícia ir no local, porque no que eu li da publicação do Terra, a polícia vai lá antes, para ver como é que está, para pensar, contar quantas pessoas, o que vai acontecer, né? E, na verdade, eu fico pensando o outro lado, porque assim, pelo menos eu que atuo na área de direito urbanístico, nesses últimos 12, 13 anos, sei lá, eu sempre fiz campo. Eu nunca deixo de fazer campo. Para mim é fundamental trabalhar no plano diretor, qualquer outra ação de política urbana, ir a campo. Se nós temos que fazer campo, se os arquitetos têm que fazer campo, se os geógrafos têm que fazer campo, se os assistentes sociais têm que fazer campo, eu fico me perguntando, como é que o juiz que atua na causa urbanística não faz campo? Por que é que ele não faz campo? Ou ele não precisa se sensibilizar? Então, acho que nesse sentido, né, se nós fazemos, eles têm que fazer também. Sob pena, eu vou contar aqui só um caso, tá? Sob pena de acontecer coisas, né, assim, o que é que eu estou lembrando agora, né? Teve uma situação, estava no escritório de advocacia trabalhista, conversando com os colegas, né? Todo mundo já antigo, advogado, já experiente, de repente entrou aquele estagiário acanhado, né? Caladinho. Desculpa, doutor, desculpa atrapalhar a conversa, tímido. Eu esqueci a minha CLT aqui, eu vim pegar minha CLT, né? Coitadinha da CLT, né? Deus a tenha. Mas eu vou pegar a minha CLT aqui, tá? Desculpa, tá, tchau. E quando saiu, lá o mais antigão, tá, olhou para a turma e disse assim, coitadinho, gente, sonha em ser juiz do trabalho e nunca pisou no sindicato. Então como é que você quer atuar nessa questão e você não frequenta a ocupação? Como é que você não mete o pé na terra? Como é que você não vai para a cidade? Como é que você acha que a tua autonomia e o seu poder sacrossanto de julgar te autoriza a ficar trancado dentro de um gabinete numa questão dessa? Eu acho que isso tem que ser posto em xeque, tem que ir a campo. Isso tinha que ser procedimento, inclusive, né? E finalmente, gente, seguinte, mobilização nossa, né? Cada um de nós que se debruça sobre esses temas, cada um de nós que atua nessa área, a gente tem que continuar vindo com dado, né? A gente tem que continuar vindo com informação, para que a coisa não tenha essa aparência de guerra de narrativa, nós de um lado e o status quo do outro. Não é narrativa de um e de outro. A gente está intensificando os dados inquestionáveis que a atuação é equivocada e, sobretudo, não resolve o problema, né? Minhas queridas e meus queridos, estar nessa mesa aqui realmente não é fácil, né? Não é fácil, que a gente não tem como trazer, graças a Deus também, a gente não tem como trazer receita de bolo, né? Não tem, mas passa por avançar nas pesquisas, passa no empoderamento do discurso de cada um que é chamado para uma mesa dessa ou qualquer outra plenária, para empoderar o discurso pela informação. Então passa na gente continuar estudando isso, e essa missão, acredito que ela cabe a vários que estão aqui, ao voltar aos seus estados, pensar e dizer, por que não capilarizar essa pesquisa com relação à atuação dos judiciários, né? E não só ele, outros poderes constituídos aí, instituídos, né? No âmbito dos lugares em que a gente vive, né? Até porque a gente sabe, faz a pesquisa, a métrica vai ser a mesma. É que nem o processo do plano diretor. Os interesses são os mesmos, e o que muda é a escala, né? O tamanho do município, né? Então passa por nós, né? Agradeço, peço desculpas se na minha fala não estava dentro da expectativa, mas a intenção é só mesmo provocar. E, gente, vamos valorizar o princípio da não remoção, quem sabe? Vamos voltar a fazer esse debate, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que todas as falas aqui fecham, né, um circuito de crítica a partir do levantamento dos dados empíricos, mas também das vivências, né, que cada um de nós tem, seja na advocacia popular, seja nas pesquisas, seja na atuação junto ao sistema de justiça. E eu acho que o que essa mesa aponta, né, em todas as falas, é que existe uma agenda para o direito urbanístico também em relação ao sistema de justiça e o acesso à justiça, né? Eu achei que a sua provocação sobre o processo urbanístico foi algo muito interessante, que talvez muitos de nós não tenhamos pensado, né? Uma das distorções que a gente identifica nas pesquisas em relação ao tratamento inadequado desses conflitos fundiários não diz respeito única e exclusivamente a uma tendência moralista ou individual do agente estatal juiz. O que existe também, porque como todos aqui pontuaram, né, não há uma neutralidade na atuação do juiz. Entretanto, há também uma espécie de discriminação que é sistêmica. Então, se eu digo que em 54% dos casos, que foi o que a gente identificou, o polo passivo eram as coletividades,
Onde é que as coletividades estavam nos outros 46% dos casos? Porque em 100% deles, eu asseguro vocês, havia uma comunidade impactada. Então significa que em 46%, 44%, essa comunidade sequer teve a possibilidade de se manifestar na relação processual. O embate se deu em outro campo da vida, na política, na rua, né, reivindicando política pública na prefeitura, mas no final das contas aquele juiz proferiu uma decisão e a tendência que a gente identificou da decisão é uma decisão de remoção e não de permanência, que não valoriza o princípio da permanência. Então eu acho que a mesa traz reflexões extremamente importantes. Infelizmente, pelo nosso horário, como vai acontecer grupo de trabalho, grupo temático aqui também nesse auditório, eu queria convidar aqui os colegas, o Dito, o Marcelo e a Maria Eugênia, para se disponibilizarem para dialogar depois, não é, com as pessoas que nos procurarem, eu também, a Helena, outros colegas que também atuam na temática dos conflitos fundiários, também dialogar com quem se disponibilizar e aí a gente passar já para o momento seguinte, aqui das 15h30, que é a realização dos grupos temáticos. Dois informes antes da gente desfazer aqui a mesa. O primeiro é que nessa sala vai acontecer... o grupo temático 3 vai ter 2 salas simultâneas, que é o grupo temático sobre efetividade dos instrumentos urbanísticos. Então, aqui nesse auditório vai acontecer o primeiro bloco, coordenado pelo professor Marcelo Cafrune, que já está ali fora, que é o bloco que estão a Carla Cíntia Beck, a Mônica Máximo, esses que vocês identificam aqui na programação. E o outro bloco do GT3 vai acontecer na Sala Jurerê, que fica aqui no andar de baixo, onde está disponível a pesquisa da Terra de Direitos, tá? Então, gente, muito obrigado, ficamos à disposição de vocês.